Oi, voltei. Vou chamar a Bia pra gente concluir a nossa live Malala. Oi, gente, vão entrando. Bem-vindos mais uma vez. Vou chamar a Bia aqui, tá bom? Ela já vai entrar. Oi de novo, Bia. Oi. A gente tá com um pouquinho de retorno, a impressão minha. Eu acho que agora tá, mas não sei se é aqui, porque eu tô de fone. Pode ser aí? Acho que não, não. Melhorou Tá agora? ouvindo, gente? Legal? Melhorou, Acho que agora melhorou. melhorou. Pronto, pronto. Não, a gente tava falando sobre. Eu acho que ainda tá com retorno. Tá com fone, Bia? Tô. Aqui tá Tá? tranquilo, aqui não tá tendo retorno. Então eu vou colocar o fone, tá, gente? Só um minutinho. Já volto. E sobre o que a gente estava falando dessa questão do perdão, tem uma parte bem interessante do livro que ela fala sobre isso. Agora tá ok? Acho que sim, aqui pra mim tá Tá? ok. E aí, galera, tá sem retorno? Esperar o pessoal Por responder. favor. Hello. Sim. Bem-vindos de volta, viu? Todo mundo que tá entrando aqui. Muito obrigada por continuar com a gente. Sejam bem-vindos. Só confirme se tá com retorno. Tá. Sua mãe falou que tá com retorno. Coloca de novo, Bia, o fone pra ver se não foi aí. Certo. Por favor. Melhorou, gente? Tá legal? Aqui tá tranquilo. É porque eu falo aqui e eu ouço a minha voz aí também, entendeu? Então não sei o que pode ser. Também não. Vai sem o fone. Tá ainda? Tá, gente? Agora acho que tá legal, não tô ouvindo mais. Agora está ok. Vamos Acho que voltar agora pra foi. Malala. Essa mulher maravilhosa. É, tem uma parte do livro que até fala sobre isso do perdão que a gente estava falando anteriormente. Sobre como. Acho que foi no prólogo até, quando ela contava da ida e da volta para a escola e como ela sentia medo de que tem um momento do caminho da casa dela que ela descia uma escadaria e ela achava que ali seria o lugar perfeito para um terrorista atacar ela. E aí ela Sim. dizia que ela imaginava qual seria a reação dela. Se ela pegaria o sapato dela e bateria nele, se ela pegaria os livros e jogaria nele. E aí ela disse que parava e pensava que se ela fizesse isso, ela seria igual a ele. Então ela não ia fazer nada, ia simplesmente aceitar. E aí eu acho que isso ilustra muito bem essa questão do perdão e de como ela via a religião dela nesse quesito. Sim, como ela vê a importância de uma cultura não violenta, até porque ela foi vítima dessa violência extrema, né? Então ela sabe a Sim. importância, né, da gente. E aí a gente fala muito sobre as questões da falta de acesso à educação no Oriente, mas você viu umas estatísticas aí, né, comparando o Oriente com o Ocidente, se você quiser colocar pra gente. Eu acho engraçado, né, a gente levantar essa questão de, por exemplo, nós duas somos duas universitárias, então a gente já está num universo totalmente diferente de que talvez as meninas do Paquistão estivessem. Porém, as estatísticas aqui no Brasil são um pouco diferentes, né? Porque segundo o IBGE,
nós, mulheres, somos a maioria que conclui o ensino superior, mas a gente ainda continua recebendo menos que os homens. A gente recebe 75% do que os homens recebem em média. Então, aí é uma questão para se levantar. A gente está tendo acesso à educação, ok. Nós somos a maioria, nós somos as que menos têm evasão no ensino médio, as que mais têm frequência no ensino médio, mas a gente Uhum. ainda tem pouca abrangência no mercado de trabalho. A gente vê que em muitos lugares a gente não tem representatividade, a gente recebe menos e ainda tem questão de que a gente é colocada em profissões consideradas femininas e excluída de outras profissões. A nossa profissão, inclusive, é um exemplo disso. Que, para quem não Sim, sabe, quem está chegando agora, nós estamos no serviço social e a gente vê isso no dia a dia, de como a nossa profissão é majoritariamente feminina. Que numa sala de 30 alunos, a maioria mulher, tem um ou dois homens às vezes. Então, são coisas para levantar. Inclusive, quando a gente estava pesquisando essas estatísticas, essas coisas, eu encontrei um artigo bem interessante que fala sobre magistério, fala sobre professores e professoras e como a profissão foi construída como uma profissão feminina. E aí fala um pouco sobre como aconteceu essa questão da educação feminina no país, desde o tempo colonial até quando as mulheres começaram a estudar. E tem uma parte que me marcou muito, que eu até dividi isso com o Duda mais cedo, que foi a parte que seguinte, vou explicar no começo. Os índios, como todo mundo sabe, eles foram catequizados. E aí eram os padres, os frades que ensinavam os índios. Então, os homens aprendiam a ler e escrever, além de aprender o ensino religioso, mas as mulheres só aprendiam o ensino religioso. Até que os pais dessas mulheres foram até lá questionar que eles queriam que as filhas também aprendessem a ler e escrever. Aí os padres escreveram uma carta para a rainha de Portugal, Dona Catarina, e ela respondeu a carta quase como falando que absurdo que você está querendo pedir para mim. E aí ela falava na carta que como ela deixaria selvagens, porque era assim que eles viam os povos originários, como ela deixaria selvagens aprenderem a ler e escrever, se nem as mulheres nobres sabiam ler e escrever direito, sendo que elas só sabiam o básico. Como ela deixaria essas mulheres aprenderem. E aí foi negado esse pedido das indígenas aprenderem a ler e escrever. E aí a moça que escreveu o artigo, ela até brinca que os índios foram os primeiros a lutar pelo direito das mulheres no Brasil, naquela época do tempo colonial. Uhum. E eu achei isso bem, bem interessante, porque se a gente parar para pensar, a educação, quando a gente fala de quando as mulheres começaram a estudar no Brasil, a gente fala de portuguesas que viviam aqui, ou filhas de portugueses, porque as mulheres negras e as indígenas não podiam estudar, elas estavam sendo mortas, sendo estupradas, sendo exploradas. Então, essa é uma questão também para levantar, de até quando a educação foi uma questão feminina aqui no Brasil. Sim, verdade. E é uma coisa muito recente, né? A educação para mulheres é recente, né? Como a gente estava conversando, que primeiro as mulheres nobres tinham tutores e as mulheres de classe baixa não tinham dinheiro para isso, óbvio, né? Elas tinham que trabalhar. E depois, nas escolas, as mulheres aprendiam sempre a bordar, essas coisas, assim, para servir no matrimônio.
e só depois que foi começando a ter esse acesso à educação. E é engraçado, assim, que existem pesquisas também que mostram que mesmo com essas estatísticas favoráveis, ainda existe uma forte falta de oportunidade para as mulheres, seja no campo de trabalho, como o Bia falou, recebendo menos, ou então antes de entrar no mercado de trabalho mesmo, como por exemplo, ano passado teve uma palestra muito interessante lá na UFBA e umas pesquisadoras estavam falando que a maioria das mulheres, das pessoas neném no Brasil, aquelas neném, né, nem estuda nem trabalha, esse termo que é muito usado pela mídia, são mulheres e dentro dessas mulheres existe um recorte de raça e classe. Muitas mulheres periféricas, negras, que não têm a oportunidade de chegar a concluir o ensino médio, acabam tendo a maternidade muito cedo, enfim. É um assunto até para a gente trazer em outras lives. Mas eu acho importante a gente falar sobre essas questões, porque eu e Bia somos mulheres privilegiadas, né? E existem mulheres que não são, e que não têm acesso à internet, não têm acesso à ferramenta, e a gente está passando por uma questão muito polêmica no Brasil agora, que é o Enem 2020. Eu não sei se todo mundo viu a propaganda falando sobre o Enem 2020, que tem que estudar de qualquer jeito, que tem que dar um jeito de estudar mesmo nesse caos que a gente está passando. Gente, levando em consideração que muita gente não tem internet, não tem acesso a livros, e essas pessoas acabam não tendo voz, né? Então a gente precisa falar sobre isso, precisa ver como é que a gente vai agir em relação a isso. Tem um abaixo-assinado da União Nacional dos Estudantes, que é o Adia Enem, e tem o site adiaenem.com.br, que vocês podem entrar e assinar esse abaixo-assinado. Eu já fiz isso. Por enquanto, até o meu conhecimento, é o que a gente pode fazer para tentar adiar o Enem desse ano, para que o Enem aconteça depois e seja mais democrático, mais inclusivo, porque, como minha mãe fala, né, que a gente está num desgoverno da exclusão, porque o ideal é um governo da inclusão, né? Mas a gente está totalmente no desgoverno. E tem uma frase de Simone de Beauvoir que, trazendo tudo isso, falando sobre essa questão do Enem, a gente pode parar para pensar. Quem vão ser as pessoas mais prejudicadas? Muitas vezes as pessoas que não têm acesso à internet. Quem são essas pessoas no Brasil? Muitas mulheres, certo? Então, tem uma frase de Simone de Beauvoir muito interessante que eu vou ler para vocês para a gente pensar sobre isso, né? Que ela é assim: nunca se esqueça que basta uma crise política, econômica ou religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados. Esses direitos não são permanentes. Você terá que manter-se vigilante durante toda a sua vida. Então, a gente está nesse contexto de crise e muitas mulheres sendo atacadas, muitas vezes. As profissionais que estão, a maioria das profissionais que estão na linha de frente do combate ao coronavírus são mulheres e recebem menos. Elas estão sendo prejudicadas. Esses direitos não são permanentes. A gente tem que se manter vigilante. Lá no Vale do Swat, Malala vivia num contexto já complicado, mas não tão complicado quanto o Talibã chegou. Então, esses direitos nunca foram permanentes. Ela teve que se manter vigilante durante toda a vida dela. E hoje em dia, ela tem o Fundo Malala, a gente tem como ajudar, como doar para o Fundo Malala, e ela defende muito o acesso à educação, né? E quando ela esteve aqui no Brasil, ela apoiou projetos, né, Bia? E apoiou até aqui na Bahia, uma mulher que tem uma história interessante. Se quiser Sim, trazer para ela apoiou três mulheres. Ela começou a financiar o projeto dessas três mulheres, uma em Pernambuco, uma em São Paulo e uma aqui na Bahia, que eu achei que é o projeto, não desmerecendo os outros projetos, porque eu sei que todos são importantes, mas eu achei incrível o projeto dela. Eu anotei aqui, o nome dela é Ana Paula Ferreira Lima, e ela é coordenadora da Associação Nacional de Ação Indigenista, a ANAI. E essa organização, ela promove políticas para poder dar independência e autonomia para
para os indígenas em geral, mas principalmente para as mulheres. Tem até uma coisa aqui que eu anotei, que essa organização foi criada para promover e respeitar a autonomia cultural, política e econômica e o direito à autodeterminação dos povos indígenas. Então, ela quer expandir e acabar com essa questão. Como eu posso dizer? Me ajude, Duda, como eu posso dizer isso? Tudo que a gente falou sobre o começo, de como as mulheres indígenas foram as primeiras impactadas aqui no Brasil, nessa questão do ensino, ela quer uma reparação. Sim, podemos dizer assim. Quer equiparar, talvez. Exatamente. Né? E como a gente está falando de mulheres que fazem trabalhos importantes, só um minuto que Letícia chegou aqui. Ela veio ver o que estava acontecendo. Enfim, várias mulheres ao redor do mundo, elas têm esse objetivo. E aí eu descobri várias coisas que eu não sabia nessas pesquisas que a gente fez. Inclusive, que eu já conheci, eu não sei se as pessoas conhecem, o método montessoriano de ensino. E eu descobri que esse método montessoriano foi devido a uma mulher que era Maria Montessori, e ela foi a primeira mulher que se formou em medicina na Itália. Só que ela não podia trabalhar como médica porque mulheres não podiam examinar homens. E aí ela foi proibida de trabalhar como médica, ela foi trabalhar com crianças que tinham deficiência. E aí, nesse trabalho, ela desenvolveu o método montessoriano, que consistia na autoeducação, dar autonomia para essas crianças aprenderem, assim, sem limitar o aprendizado delas a um professor ou uma pessoa que fosse ensinar elas. E aí eu achei muito interessante, porque na verdade, é o que a gente tem em mente. Quando a gente fala de pessoas históricas, a gente pensa em homens primeiro do que em mulheres. E eu sempre achei que esse método era por causa de algum homem. Eu já sabia que tinha sido alguém que tinha inventado. E aí foi um tapa na minha cara, né? Que nunca pensei em questionar esse tipo de pensamento que vem pra mim assim. É todo um contexto, né, que nos leva a pensar assim, toda uma estrutura, toda uma socialização mesmo. Mas é sempre bom a gente romper com isso, a gente mudar essa forma de ver o mundo mesmo, né? E essa ameaça que a gente falou, eu lembrei de uma frase muito legal que acho que todo mundo deve conhecer, que fala assim: a humanidade sempre teve medo das mulheres que voam, sejam elas bruxas, sejam elas livres. Então, isso acontece muito, né? Porque se você coloca uma pessoa socialmente excluída para pensar, para observar tudo isso, ela vai querer uma reparação, ela vai querer construir um novo. E é interessante para o conservadorismo, que avança no Brasil, infelizmente, a manutenção do velho, né? Sim. Isso que você falou tem muito a ver com o poema que você escreveu. Eu acho que tem tudo a ver. Você já chegou a ler ele quando eu estava offline? Não, não, Eu acho que agora, eu acho que agora é o momento. O momento para você ler. Gente, prestem muita atenção, porque é incrível. Obrigada. Eu vou ler esse poema, eu escrevi ele para live, pensando em Malala, na história dela, e espero inspirar um pouquinho vocês. Fale. Sua voz importa, porque a sua grandeza o silêncio não comporta. Então rompa com ele, o destrua, escancare a porta, abra as janelas e as cortinas da sua alma. Tire tudo que adorna. Não se preocupe com resposta. Fale, escreva, pense alto. Voe alto, sonhe alto, permita-se.
Quebre esse maldito silêncio que rasgou a garganta das que vieram antes de nós. Ninguém vai te calar, porque essa poesia é a sua voz. Essa poeta é a sua voz. Cada mulher, em cada canto do mundo, denunciando, dizendo não, é a sua voz. Falamos juntas, em diversos idiomas, por todo tipo de texto e todo jeito de arte. Nos movimentamos de cada contexto. Nossa voz é grande e poderosa, então pode falar. Não se cale, não me calo. Não há calo no pé que diminua a vontade de seguir caminhando em comunhão com a liberdade, enfrentando cada justiça e toda desigualdade de uma sociedade corrompida. Enquanto malalas no mundo falam, afirmo como Marielle, eu não serei interrompida. É isso. Lindo! Obrigada, Eu Bia. Eu acho, assim, eu sou suspeita para falar porque eu adoro todos os seus poemas, mas eu acho que esse foi o mais impressionante de todos que eu já ouvi. É sério, é incrível, muito bom. Muito obrigada. Não escrevi ele sozinha. Escrevemos juntas, com as nossas histórias, né? E eu falei sobre Marielle porque ela é maravilhosa, porque ela tem uma história incrível também. E porque ela tem essa frase incrível, né? Eu não serei interrompida, que eu acho muito forte. Mas também porque quando eu estava pensando em Malala e tudo, eu lembrei da viagem que ela fez ao Brasil e que ela grafitou, né? O rosto de Marielle no Rio de Janeiro. E essa foto viralizou e tudo. Então, é isso. Malala é maravilhosa, gente. Conheçam mais E ela. uma coisa que me lembrou quando você falou sobre Malala no poema é aquela frase: quantas Malalas existem no mundo? Que, Sim, que explanando aqui para as pessoas, foi até um debate que quase foi o nome da nossa live. sim, E eu acho esse nome muito marcante, essa frase muito marcante, porque a gente pensa em dois âmbitos. Quantas Malalas existem no mundo em relação a quantas meninas ainda estão sendo impedidas de estudar, estão sendo impedidas de trabalhar, estão sendo impedidas de crescer, de florescer. E quantas sim. Malalas existem no mundo, quantas mulheres estão lutando por essas meninas que não podem fazer tudo isso. E aí eu acho essa frase muito importante. Verdade. E também lutando nos mais diversos âmbitos, né? Rompendo tabus. Se vocês derem uma stalkeada em Malala, né? Lá no Instagram dela, tem ela fazendo campanhas, explicando o que é menstruação para muitas meninas, e tudo isso é importante. Romper com esses tabus é importante, né? Empoderar essas meninas é muito importante, empoderar através do conhecimento, de uma educação acessível, uma educação que acolha todas elas e a todos os meninos também, é óbvio, né? E quando você entra na Fundação Malala, desculpa, no Fundo Malala, né, lá no malala.org, tem uma frase muito legal, descendo assim, que ela colocou, que é: precisamos incentivar as meninas, que sua voz é importante. Eu acho que existem centenas e milhares de Malalas por aí. Ela mesma fala, né? Que ela acha que existem muitas meninas. Teve uma coisa muito interessante que ela falou em um dos discursos, eu pesquisando, né? Vi que ela disse que ela não conta a história dela porque é única. Ela conta a história dela principalmente porque não é única. Porque existem muitas pessoas passando por coisas semelhantes. Então, eu acho isso muito, muito interessante da gente falar. Exatamente. E essa questão, meu Deus, fugiu agora do que eu ia falar, né? Da mente, mas eu acho que essa questão da Malala ela ser ouvida faz a gente questionar porque a gente não escuta as mulheres com essa frequência. Porque é só Sim, um caso ou outro que a gente conhece que repercutiu, que ficou famoso, ou mulheres que têm a sua.
uma história muito marcante e a gente nunca ouviu falar. Por exemplo, eu estava vendo um vídeo esses dias que era sobre uma menina que criou um joguinho e aí ela ganhou um prêmio porque o nome do joguinho é Salve o Mundo como uma Garota. E aí essa menina vai passando por várias épocas diferentes no joguinho e vai conhecendo mulheres que foram importantes. E aí eu conheci a Ada Love. Eu não conhecia a Ada Love. E aí eu me perguntei por que eu não conhecia a Ada Love, que foi a mulher que criou os algoritmos para a gente ter computador, ter celular. Se não fosse por ela, a gente não estava nem fazendo essa live hoje. E aí eu me pergunto por que a gente apaga essas mulheres assim? Por que a gente silencia as mulheres? Porque a gente aqui que está falando não é o suficiente para fazer se ouvir. Então, por que a gente não puxa outras pessoas para vir e conversar e falar sobre isso? Entendeu? Aí eu fiquei muito reflexiva com esse tema e problematizando várias coisas na minha vida atualmente. E é interessante também a gente pensar por que a gente se silencia tantas vezes, né? Essa Não, poesia eu escrevi para mim também, porque a gente no serviço social, né, eu fui tendo mais esse contato com essa perspectiva que eu vou trazer agora quando eu entrei na faculdade. Nas calouradas, muitas calouradas do serviço social têm rodas feministas que são maravilhosas, e também algumas professoras incríveis da gente que sempre falam, fale, é, pode falar na minha aula, eu quero que você fale, eu quero que você ouça sua voz em. Como é que fala, gente? Em alto e bom tom, né? Eu quero que você fale alto, eu quero que você se posicione, eu quero que você fale o que você pensa. O que você pensa importa, o que você vê no mundo importa. Então, isso é muito importante, é uma dose de ânimo, assim. Porque muitas vezes nós historicamente somos silenciadas, somos interrompidas, né? É muito comum em uma situação, no ambiente de trabalho, uma mulher apresenta um projeto e o homem interrompe ela para falar exatamente o que ela estava falando, né? sim. Então a gente sabe que isso ainda acontece, que isso ainda existe e que é necessário a gente falar, a gente questionar sim, a gente se colocar no mundo, a gente saber que a gente importa, que o que a gente pensa importa, entendeu? E que o que as outras mulheres pensam também, a gente apoiar elas e tudo. Então é muito lindo tudo isso. E Malala é uma grande inspiração, né? Eu queria falar para todo mundo que se interessou pela história de Malala que Duda tem o livro mesmo em papel, mas eu li em PDF. Então, se vocês se interessaram, estão aí na quarentena, querendo alguma coisa para ler, dá um Google em Eu Sou Malala, que você vai achar o livro. E Sim. boa leitura, é incrível. Vocês vão se apaixonar também. E eu queria levantar também, se alguém ainda tem alguma dúvida, alguma pergunta para fazer, podem fazer Algum comentário. alguma, exatamente, algum adicional no que a gente está falando, que é à vontade. E o livro é muito gostosinho de ler, né, Pia? Ela fala muito sobre a vida dela, a família, as coisas que importam. E é muito gostoso de ver. Deixa eu ler alguns. E sabe uma coisa, enquanto você procura aí alguns comentários, uma coisa que me lembra Frida e Malala, que ela também amava a vida. Porque você vê que em nenhum momento de tudo que aconteceu, ela tá se lamentando pelo que aconteceu. Ela tá feliz que ela tá viva, ela tá feliz que a voz dela foi ouvida e que ela tá se fazendo ouvir para ajudar outras meninas. Então, antes de falar os comentários, eu vou falar aquele trecho do Nobel da Paz. Isso. Ela fala assim: Meu mundo mudou muito. Nas prateleiras da nossa sala há prêmios do mundo inteiro. Estados Unidos, Índia, França, Espanha, Itália, Áustria e muitos outros lugares. Fui até indicada para o Prêmio Nobel da Paz, a pessoa mais jovem de todos os tempos. Quando ganhava prêmios pelo meu trabalho na escola, eu ficava feliz, pois trabalhava duro para merecê-los.
mas esses outros prêmios são diferentes. Sou grata por eles, mas só me lembro o quanto ainda falta fazer para atingir a meta de educação para todo menino e toda menina. Não quero ser lembrada como a menina que foi baleada pelo Talibã, mas como a menina que lutou pela educação. Esta é a causa para a qual estou dedicando a minha vida. Então é importante ver esse entusiasmo dela, né? Essa paixão pela causa que ela acredita. Porque eu li um poema hoje, eu não lembro o autor, mas que falava assim que uma briga, ela tem um prazo para acabar, mas uma luta dura a vida inteira, né? Então essa luta dela pela educação é a vida dela realmente, né? Aí tem aqui muitos comentários legais, carinhosos. Maria Barbosa colocou parabéns, abordaram muito bem. Suzar, como é Bia que fala sobre Usar. Suzar Vaz colocou excelente. Linda. Bem-vinda, Dinda, de Bia. Duda, nossa amiga, colocou lindas demais, admiro muito, muito vocês, nós também, Duda. Ricardo, vocês fazem a diferença. Parabéns, meninas. Quando será a próxima live de vocês? Em breve, né, Bia? Em breve. A gente tem vários temas. Temos muitos temas para falar. Verdade, muitos temas. Perguntaram aqui como Malala está atualmente. Então, Opa, desculpa. Como eu falei na outra live, né? Ela vive na Inglaterra, está estudando em Oxford, política, ciência e... Gente, esqueci, filosofia. E... Deixa eu só confirmar, tá, gente? Ela está estudando filosofia, política e economia, desculpa. E vive em Oxford, infelizmente, ela vive na condição de imigrante, né? Assim, abrigada, não imigrante como a gente vê na televisão e tudo. Mas ela fala uma coisa no início do livro que é muito forte, né? Ser arrancada de uma nação que se ama é algo que não se deseja a ninguém. Ela ama o país dela, a nação dela. E ela sente muito por não poder voltar. Mas ela entende que ela não pode, né? Por conta do Talibã. E ela entende que a luta dela importa muito e que ela deve continuar, mesmo fora do país dela. E ela fez o Fundo Malala para o mundo inteiro. A Ravena colocou aqui. Só uma curiosidade, vocês participam de algum movimento estudantil na universidade? Essas questões feministas seriam bem discutidas por vocês. Então, nós não somos, assim, membros de algum movimento exatamente, mas nós estamos sempre participando de rodas de debate, né? Nosso curso tem muito. Serviço social é um curso incrível, que somos suspeitas para falar, Pois mas é. nós gostamos muito, tem muito debate. E nas caloradas, geralmente, tem rodas de conversa feminista, né? E a gente participa, a gente foi para manifestação no ano passado, né, Bia? Uhum. E Manu, uma amiga minha aqui, colocou: é inspirador ver mulheres tendo voz e servindo de grandes exemplos para meninas mais novas. Verdade, Manu. E vocês duas são incríveis. Obrigada! Obrigada! Uma coisa sobre esse lance das palestras e tudo mais é que a gente está num ambiente privilegiado, né? Que a gente tem muitas essas discussões para a gente escolher, assim, várias palestras sobre vários temas o tempo todo. E aí, eu acho que o nosso dever como universitárias talvez seja trazer mais esses debates, assim, para fora da universidade, para as pessoas que não estão no mesmo ambiente que a gente, tendo as mesmas discussões, assim, e trazer questionamentos, né? Inclusive, vai rolar o congresso virtual da UFBA, né? Isso! Depois eu vou publicar aqui, pessoas de outras universidades podem assistir, né? É aberto ao público. E vai ser o congresso virtual pela primeira vez, porque estamos em quarentena, mas a UFBA não para. E é isso, tem muitos debates legais. E eu sou apaixonada pelo nosso curso e defendo ele sempre. Sim. Então, gente, tá chegando ao fim a nossa live. Quer falar alguma coisa mais, Bia? Eu queria agradecer a todo mundo. E apesar dos probleminhas no começo, eu acho que a gente conseguiu falar bastante
do que a gente se propôs para falar. E se quiserem sugerir também outras lives, porque eu adorei fazer live, vamos fazer sempre mais lives, trazer vários temas. Então, se vocês quiserem sugerir mais temas, por favor, deixem aí que a gente pode falar mais pra frente. Trazer outras pessoas também para falar. Eu vou colocar no meu story uma caixinha de sugestões. Aí vocês deixam lá, se vocês curtiram essa live, querem ver a gente falar sobre outros assuntos. Bia, eu quero te agradecer muito por ter topado esse convite, por ser essa amiga incrível que está sempre comigo, conversando, viajando em outros universos. Viajando em outros universos, principalmente. Sim, nesses debates da gente. E eu vou trazer para finalizar, com nossa malalinha amada. Eu vou falar aquele trechinho que a gente separou para o final e vou encerrar a live, tá bom? Muito obrigada a todo mundo que assistiu, que chegou até aqui com a gente, que passou pelos perrengues do começo, que a vida real é assim mesmo, acontece. Muito obrigada a todo mundo que divulgou, a todos os comentários lindos e carinhosos aqui. Um beijo para vocês. Vou fazer o possível para trazer live toda sexta nessa quarentena. E vou divulgando ao longo da semana com mais mulheres incríveis. E vou ler agora para vocês o trechinho sobre Malala. E preparei aqui para gente. Só para lembrar uma coisa antes, que a live vai ficar aqui no perfil de Duda por 24 horas, mas depois ela vai disponibilizar lá no canal do YouTube dela, que também tem a outra live que ela fez, que foi de Frida, que foi com Maju, e também foi muito boa, muito incrível. Por favor, vão assistir também. Sim, e eu acabei de criar o canal, gente, então se vocês puderem se inscrever por lá, eu agradeço muito. O link tá na minha biografia, tá bom? Aqui do Instagram. Vou ler para você. Obrigada por lembrar, Bia. Hoje, ao me olhar no espelho, lembrei que uma vez pedi a Deus alguns centímetros a mais. Ele acabou me fazendo alta como o céu, tão alta que não consegui me medir. Então ofereci o que tinha prometido se crescesse. Amo Deus. Agradeço a meu Alá. Converso com ele todo dia. É o maior. Ao me dar uma altura para alcançar as pessoas, ele também me deu grandes responsabilidades. Paz em todo lar, toda rua, toda aldeia, todo país. Esse é o meu sonho. Educação para toda criança do mundo. Sentar numa cadeira e ler livros com todas as minhas amigas em uma escola é direito meu. Ver todo ser humano com um sorriso de felicidade é o meu desejo. Eu sou Malala. Meu mundo mudou, mas eu não. Então ela responde muito lindamente quem ela é. Isso. Obrigada, Obrigada, gente. gente. Até a próxima. Beijo. Tchauzinho.